Antes de orarmos, convido você a aquietar o coração e abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Muitas vezes, buscamos respostas no mundo, mas esquecemos que a verdadeira voz que precisamos ouvir vem do Senhor. Jesus Cristo está vivo hoje, reina à direita de Deus Pai, e seu poder continua ativo. A Bíblia nos ensina que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é opinião ou imaginação, é a verdade eterna proclamada nas Escrituras. E eu te pergunto neste momento, você crê que Jesus é o único caminho para o céu, o único que nos leva à vida eterna, a verdade que jamais passará? Se a sua resposta é sim, saiba que você está no caminho certo, caminhando na luz da verdade de Deus. Se você crê nessa verdade, escreva "Eu creio em Jesus" nos comentários e compartilhe essa fé com outros. Se a sua resposta é sim, então sua esperança está firmada em algo inabalável. Sua fé não repousa em areia movediça, mas no rochedo sólido que é Cristo Jesus. Foi exatamente esse anseio que o apóstolo Paulo expressou em Filipenses 3:10 ao declarar: "Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte." Essas palavras revelam o coração de um verdadeiro seguidor de Jesus. Conhecer a Cristo não é apenas estudar sobre ele, mas experimentar a sua presença viva. É entender que o Salvador não apenas morreu, mas ressuscitou e continua operando. Porque ele vive, ainda hoje há cura. Porque ele vive, ainda há resposta de oração. Porque ele vive, milagres continuam acontecendo. O nome de Jesus não é apenas um nome, mas é poder, autoridade e vida. Se você já sentiu o poder de Jesus em sua vida, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Quando Jesus subiu ao céu, ele não nos deixou sozinhos. Pelo contrário, enviou o Espírito Santo para ser o Consolador, o Mestre, aquele que nos fortalece e nos guia em toda a verdade. Em Atos 2:4, está registrado que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Esse momento não ficou preso na história. Não foi apenas para os primeiros discípulos. Ele é para nós hoje. O mesmo Espírito que encheu a igreja primitiva continua derramando poder sobre aqueles que creem. Eu creio no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais e na manifestação da glória de Deus nos dias atuais. O mundo pode zombar, pode rejeitar, mas nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. A promessa é real e permanece viva. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver com ousadia e fé. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, escreva "Enche-me, Senhor" nos comentários. Vivemos em um mundo que se torna cada vez mais hostil à fé, mas precisamos permanecer firmes. Eu não negarei meu Senhor, não negarei o amor que tenho por Jesus. Continuarei a segui-lo, custe o que custar, porque sei a verdade. Só Jesus salva, só Ele cura, só Ele dá a vida eterna. O Espírito de Deus não apenas convence e guia, mas também capacita e fortalece. Em Atos 2:17, encontramos uma promessa maravilhosa. "E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos." Essa não é apenas uma linguagem poética. É uma promessa viva de um mover sobrenatural de Deus. Ele derramará do seu Espírito sobre todos que crerem, homens, mulheres, jovens, idosos. O derramamento é para mim, é para você, é para todos os que se rendem ao Senhor. Se você crê nessa promessa, declare nos comentários: "O Espírito de Deus está sobre mim." Hoje mais do que nunca, precisamos do Espírito de Deus. Enquanto muitos se perdem discutindo sinais do fim, datas ou teorias sobre o anticristo, o meu coração deseja algo maior: manter os olhos fixos em Jesus. Não quero viver preso a debates sem fim, nem dominado pelo medo. O que mais anseio é ser cheio do Espírito Santo. Quero que ele me cubra, me fortaleça e me use para a glória de Deus. Esse é o clamor da minha alma. Senhor, enche-me com teu Espírito, unge a minha vida, transforma meu coração.
e que as minhas palavras e atitudes reflitam o teu amor. Nada neste mundo pode se comparar à presença de Deus. Riquezas, fama, conquistas, nada tem valor diante da paz e do poder que o Espírito Santo derrama. O verdadeiro cristão não deve se contentar com uma fé superficial, mas buscar continuamente a plenitude do Espírito. Se esse também é o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, derrama teu Espírito sobre mim. O Espírito Santo não é limitado, não é escasso. Ele é abundante e se derrama sobre todos os que pedem com fé. A palavra diz que Deus se alegra em dar o seu Espírito aos que o buscam. Por isso, não devemos ter medo de clamar: Senhor, enche-me até transbordar. Deseje esse derramamento não apenas para a sua vida, mas também para sua casa, sua família, seus filhos e sua igreja. Quanto mais escura a noite, mais forte brilha a luz do Espírito de Deus. O mundo pode estar abalado, mas o Espírito nos dá força para permanecer firmes. O inimigo pode se levantar com fúria, mas o Espírito nos equipa para vencer. Viver sem o Espírito é viver sem poder, mas viver cheio do Espírito é viver em vitória. E essa vitória está disponível para todos os que se entregam ao Senhor com sinceridade. Se você deseja viver essa vitória, escreva nos comentários: Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo tempos difíceis, em que muitos procuram respostas em todos os lugares, menos em Deus. Mas nós, como filhos da luz, precisamos ser aqueles que apontam o caminho: Jesus Cristo. Devemos ser homens e mulheres cheios do Espírito, fortalecidos e enviados para cumprir a missão. Nosso chamado é viver de maneira que reflita a glória de Cristo, declarando com ousadia que Ele é o Senhor. Não podemos nos distrair com coisas pequenas, nem deixar que o medo nos consuma. Precisamos permanecer atentos, buscando o derramamento que Deus prometeu para os últimos dias. Que a nossa vida seja marcada pela presença do Espírito, nosso coração firmado em Cristo e nossos olhos voltados para a eternidade. Esse é o desejo do Pai, que andemos no poder do Espírito Santo, revelando Jesus em cada atitude, em cada palavra, em cada escolha. Se esse é o propósito da sua vida, declare nos comentários: Eu vivo para Jesus. Senhor, enche-me com teu Espírito. Que o teu poder descanse sobre mim, que a tua unção me cubra, que minhas palavras carreguem a tua verdade e que minha vida reflita o teu amor. Nada neste mundo é mais precioso do que a tua presença. Não nos contentemos com uma fé superficial. Busquemos a plenitude do Espírito diariamente, com fome e sede de Deus. Peçamos para que Ele nos transborde, para que nossa vida seja um rio de bênçãos, alcançando a família, os amigos, a igreja e todos ao nosso redor. O Espírito nos transforma, nos ensina a orar quando não temos palavras, nos intercede e nos lembra da verdade de Deus quando o inimigo tenta nos enganar. Ele é a força que precisamos para viver plenamente e para vencer cada batalha que se apresenta. Se você deseja ser transformado pelo Espírito, escreva nos comentários: Vem, Espírito Santo. Senhor, quero conhecer-te mais profundamente. Não desejo uma relação superficial. Quero sentir a profundidade do teu amor, experimentar o poder da ressurreição e compartilhar das tuas lutas e vitórias. Que meus dias sejam guiados pelo Espírito Santo em cada decisão, cada passo e cada palavra. Mesmo sabendo que haverá batalhas, tentações e acusações do inimigo, confio que o Espírito em mim é mais forte que qualquer ataque. Que ele me fortaleça para resistir ao mal, para viver uma vida que glorifique o teu nome e para ser um instrumento de paz, cura e esperança neste mundo. Que meus pensamentos, ações e palavras reflitam a natureza de Cristo. Que eu produza os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Se você deseja produzir frutos do Espírito em sua vida, escreva nos comentários: Frutos do Espírito em mim. Senhor, entrego-me a Ti completamente. Abro meu coração para que o Espírito Santo tenha livre ação em minha vida.
Que Ele me transforme onde eu preciso ser transformado, que quebre o que precisa ser quebrado, que cure minhas feridas e restaure tudo o que foi perdido. Obrigado, Jesus, pelo dom do Espírito Santo, selo da nossa salvação e fonte de poder para viver plenamente a vida cristã. Que o Espírito me ensine a orar, interceda por mim e me lembre da Tua verdade em todos os momentos. Que eu caminhe perto de Ti, conhecendo cada dia mais a profundidade do Teu amor e o poder da Tua ressurreição. Que minha vida seja inteiramente entregue a Ti, refletindo a Tua glória em tudo. Que minhas palavras, pensamentos e atitudes sejam conduzidos pelo Espírito, tornando-me um instrumento vivo do Teu reino. Que cada dia seja uma oportunidade de manifestar o Teu poder e amor. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Jesus é meu Senhor, e compartilhe essa fé com todos.